Bom, já é 1h05, então, primeiramente eu queria dizer boa tarde. Eu peço que todo mundo agora já pode colocar o nome completo no chat para a gente poder controlar a presença depois e enviar os certificados para quem vier nos 2 dias. Antes de tudo, eu queria agradecer a presença de todos vocês. É muito importante, a gente recebeu várias inscrições para esse mini curso. É gratificante ver que tem tanta gente interessada nesse tema. Convidar vocês também para ver as outras atividades da semana de GPP. Então, a gente tem uma mesa da pós-graduação de GPP agora à tarde, às 3, e tem mais uma mesa hoje, à noite, e o resto da semana também. Então, acompanhem, entrem lá no evento, que está muito interessante. Não sei se vocês já estão acompanhando, mas quem está sabe que está incrível essa programação. Só alguns recados antes, então, lembrando que só vai receber o certificado quem participar dos 2 dias. E eu queria pedir, caso alguém esteja com o microfone ligado, desligar enquanto eu estiver falando, para a gente não ter nenhuma interrupção de barulho externo. Já tem o barulho aqui da rua, vocês devem estar ouvindo da minha janela. Então, eu acho que é isso. E sintam-se à vontade para mandar perguntas. Eu estou logada em 2 contas. Se eu olhar para o lado, não estranhem, é que eu estou logada no celular também para conseguir ver as mensagens que vocês enviam no chat. Então, assim que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar o microfone e perguntar, ou enviar aqui no chat, que eu já respondo. E é isso. Então, eu vou começar a apresentar aqui a tela. Só um minutinho. Às vezes vocês vão ouvir esse barulhinho, é de gente entrando na sala. Não se incomodem. Então, o curso para o qual vocês se inscreveram hoje é Parcerias entre Estado e OSCs no Brasil, entendendo o BIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ele está dividido em 2 partes, então a gente tem 1h30 de atividade hoje, 1h30 de atividade amanhã. E é um tema muito atual, muito importante, eu acredito que vocês saibam, por isso vocês se inscreveram. Antes de tudo, eu queria me apresentar. Meu nome é Bruna de Moraes Holanda, eu sou mestranda em Gestão de Políticas Públicas pela EASH-USP, mas o meu interesse pelo BIROSC, ele não veio só do mestrado, eu estudo esse tema há algum tempo já, então eu me formei em Gestão de Políticas Públicas também pela USP, eu fui graduanda de 2015 a 2018, e em 2017 eu comecei uma pesquisa de iniciação científica pelo Programa Unificado de Bolsas da USP, chamado Parcerias entre Estado e Organizações de Sociedade Civil, Desafios na Construção de Colaboração para a Implementação do BIROSC. Por que isso? O BIROSC é uma lei relativamente recente e que tem muitos entendimentos diferentes a respeito dele. Então, nesse momento, o que eu e o grupo de pesquisa que estava nesse projeto que íamos entender é como o poder público, especialmente, está estabelecendo essas colaborações para poder implementar uma lei tão inovadora como é o BIROSC. E, a partir disso, surgiu o interesse em me manter nessa pesquisa, porque eu acredito muito nas organizações da sociedade civil como promotoras de questões sociais importantes no Brasil, especialmente na área de defesa de direitos. Então, eu ingressei no mestrado logo que eu acabei a graduação, com o financiamento da Fundação para a Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, com uma pesquisa chamada Coprodução e Lógicas Institucionais na implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, os casos de Belo Horizonte e da Bahia. Eu não vou me aprofundar muito nas questões teóricas da minha pesquisa, porque não é para isso que vocês vieram para entender um pouco o BIROSC em si, mas os entendimentos que eu adquiri fazendo essa pesquisa, vendo como ele está sendo implementado nesses 2 entes subnacionais, colaboraram muito para eu ver exemplos de implementação dessa lei, tanto em termos de erros quanto de acertos. Então, eu estou mais antenada com essa questão da implementação no município de Belo Horizonte e no estado da Bahia, amanhã eu vou trazer, inclusive, alguns exemplos do que eu observei durante a minha pesquisa. E não está aqui nesse slide, porque não tem a ver diretamente com o BIROSC, mas eu também sou voluntária numa organização da sociedade civil, que é o Cursinho Popular da EASH.
que é uma iniciativa maravilhosa também. Convido vocês a irem lá no Facebook e darem uma olhada. E aqui está o meu Lattes, depois eu posso encaminhar os slides para vocês verem todos os links que aparecerem aqui tranquilamente. Para começar, eu queria um pouco que vocês participassem e eu queria saber como vocês entendem quem é a sociedade civil organizada. Para vocês, quem faz parte dessa grande nomenclatura, a sociedade civil organizada, e por que ela é importante, o que ela faz, se alguém puder me responder aqui no chat ou ligar o microfone e falar. Não me deixem falando sozinha, por favor. Oi. Oi. Sociedade civil organizada não é projetos que partem justamente da sociedade civil visando melhorias para a mesma, né? Como voluntariado ou então ONGs, acho que seria mais nisso, né? Uma organização civil visando atingir fins políticos, econômicos, sociais. Acho que seria isso, não sei. Obrigada, Vitor. Mais alguém tem alguma percepção sobre quem é essa sociedade civil organizada? Que siglas vocês já ouviram falar sobre? O Vitor trouxe aqui a sigla ONG, por exemplo, que é Organização Não Governamental. E existem muitas siglas que falam sobre isso. Então, eu queria saber se vocês conhecem mais alguma. Acho que o CIP, OS, OSC também. OSC. Sim, era bem nisso que eu queria tocar, nesse ponto, porque existem muitas siglas e a gente, às vezes, usa elas de forma errada. O OSC é o que a gente vai falar hoje, inclusive, porque está no nome do curso, mas a gente tem aqui uma diversidade de nomenclaturas. A gente tem as organizações sociais, que eu acho que o termo que a gente mais usa errado, então tudo a gente fala que é organização social. Aqui, o Jean Luigi também falou que fundações e associações, com certeza, eles fazem parte também dessa sociedade civil. A gente tem as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, que são um pouco menos conhecidas. As organizações não governamentais, que são as ONGs, que o Vitor mencionou logo na primeira fala, e as organizações da sociedade civil. E existe uma diferença nessas nomenclaturas que é importante entender, porque a partir dela a gente também entende quem entra no MIROSC e quem não entra. Lembrando que MIROSC é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, as organizações sociais são... a organização social é uma nomenclatura jurídica, na verdade, criada por uma lei na década de 90. E, da mesma forma, as organizações da sociedade civil de interesse público também são uma nomenclatura jurídica para definir determinado tipo de organização. Então, só as organizações que cabem dentro daquela nomenclatura jurídica são OSs ou OCIPs. As organizações não governamentais são mais amplas, a sigla que a gente usava antes de OSC, que são as organizações da sociedade civil, é uma sigla que abarca várias dessas organizações, mas ela não abarca, por exemplo, as associações e as fundações, porque essas têm um caráter um pouco mais privado. Essa é uma nomenclatura que se usa muito, mas se usava mais antigamente. É uma nomenclatura que, infelizmente, foi um pouco criminalizada, a gente vai falar um pouco disso depois, sobre a CPI das ONGs e como a CPI das ONGs manchou a ideia de ONG, e por isso se criou uma nova nomenclatura, que são as organizações da sociedade civil, que é o que a gente vai ver aqui. Então, a definição de organização da sociedade civil, ou OSC, eu falo muita sigla, gente, se vocês ficarem confusos com OSC, MIROSC, não sei o quê, vocês podem me interromper e falar, Bruna, peraí, me diga o que é isso. E sim, eu vou disponibilizar os slides depois. Então, as OSCs são organizações que não são uma natureza jurídica, como as OSs e as OCIPs. Então, você não precisa de uma certificação para ser uma OSC. Elas são entidades privadas, esse é mais óbvio, então elas não são públicas, não são do Estado.
Nelas não há distribuição de lucro, ou seja, você não tem geração de lucro, você não gera dinheiro para dar para as pessoas no sentido de pagamento, de enriquecimento, na verdade. Você só gera recurso para investir na sua própria causa social, e elas são voltadas integralmente a um objeto social, que é bem nessa linha de não distribuir lucro. Então, tudo que a gente recebe, tudo que a gente produz de recurso, a gente investe na nossa causa social, no nosso objetivo social, e não nos nossos próprios bolsos. Essa é a ideia de se voltar integralmente ao objeto social. E o Miroski incluiu nessa sigla de OSCs as organizações religiosas e cooperativas que também realizam atividades sociais, o que não entrava antes em algumas categorias de ONG, por exemplo. Aqui a Sandra perguntou se a partir do Miroski as certificações de OCIP perderam a importância. Essa é uma pergunta bem interessante. Hoje em dia a gente quase não tem mais OCIP, também um pouco por causa desse cenário de criminalização que ocorreu na década de 2010 e de 2000. Então, elas perdem um pouco a importância no sentido de que você não precisa ser de certificação para conseguir estabelecer parceria com o poder público. Mas ainda existem algumas pouquíssimas OCIPs. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E aqui eu trouxe alguns exemplos de OSCs que a gente tem, dessas organizações de sociedade civil. Então, vocês podem ver que elas abrangem um leque muito grande de organizações. São desde movimentos sociais. Então, teoricamente, por exemplo, o MST é uma organização da sociedade civil. Cooperativas de catadores, por exemplo, são exemplos bem conhecidos de organizações da sociedade civil, porque elas sempre têm uma causa social por trás das atividades delas. Associações de moradores, então a associação do seu bairro pode ser uma organização da sociedade civil. Fundações, como alguém tinha comentado aqui no chat, a gente tem grandes fundações, por exemplo, familiares, empresariais, que tem um aspecto um pouco mais de privado mesmo, mas que também investem em causas sociais, que é muito o caso do investimento social privado, o ISP. As ONGs, então essas ONGs, elas entram também dentro dessa classificação. As associações religiosas, que é o que eu falei, então o Miroski incluiu nessa grande categoria essas associações e as cooperativas, entre tantas outras. Então, tem muitas organizações que podem se encaixar dentro dessa sigla de OSC. E é por isso que é importante a gente saber que existe uma diferença entre cada uma dessas siglas. O Lucas perguntou aqui, o fato de reduzirem as OCIP se dá por conta do baixo apoio governamental e pelo grande número de exigências contábeis e fiscais? Então, a lei das OCIP é engraçado porque no Brasil tem essa coisa de lei que pega ou lei que não pega, né? Então, não é só você criar uma lei que ela vai automaticamente funcionar. A lei das OCIPs foi uma lei que não pegou, vamos dizer. Então, desde o início existiu uma resistência muito grande a ela, e existiam alternativas para você conseguir fazer as coisas que você podia fugir dela. Então, já desde o início, muitas organizações não quiseram entrar nessa lei, devido a desconhecimento, uma cultura muito enrijecida dentro do Estado e dentro das próprias organizações, medo, a dificuldade na própria certificação. E também tem essa questão das exigências contábeis e fiscais. Como essa lei exige uma certificação, dá muito trabalho, é um processo muito burocrático para você conseguir o certificado de OCIP. E aí isso vai enfraquecendo todo o processo de construção dessas organizações. E aí eu queria trazer uns dados sobre o panorama sobre as OSCs no Brasil e em São Paulo. Porque a gente fala muito dessas organizações, de ONG, de OS, de OSC, mas às vezes a gente não tem muita dimensão de com que elas trabalham efetivamente, da importância delas. Por que é importante falar em organizações da sociedade civil quando a gente está falando de gestão de políticas públicas, por exemplo? A gestão de políticas públicas muitas vezes é associada a uma coisa do Estado, e a sociedade civil não se envolve muito nisso. Mas não é assim na realidade. Desculpa pelo barulho, gente, não sei se deu para ouvir
A motoqueira passou aqui. Bom, aqui tem alguns dados do IPEA. O IPEA tem esse site chamado Mapa das OSCs, que eu vou indicar depois para vocês também, que é uma tentativa de unificar todas as informações sobre organizações da sociedade civil do Brasil. E de acordo com o cálculo do IPEA, que é feito com base nos dados de cadastro de CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 2018, a gente tinha cerca de 781.921 organizações da sociedade civil no país. É muita coisa, gente. E essas organizações, elas se espalham por todo o território brasileiro, atuando de diversas formas, com fontes de financiamento diferentes. Então, a gente tem financiamento público, a gente tem financiamento privado, aquela rifa que a organização faz, o bazar da igreja, tudo isso é forma de financiamento. Mas a gente vai ver que o principal é através de parcerias com o Estado, e é por isso que a gente tem que falar do Mirovski. Aqui eu trouxe um mapa que mostra a distribuição dessas organizações no país. Então, a gente vê que elas estão bastante concentradas aqui nas regiões sul e sudeste, especialmente sudeste, um pouco menos no nordeste e menos ainda no centro-oeste e no norte. A gente tem aqui São Paulo e Minas praticamente condensando a maioria delas, e o sul, com uma quantidade razoável, a Bahia, o Ceará, mas isso está bem concentrado nesse eixo sul-sudeste. E aqui tem as principais áreas de atuação delas. É importante, antes de tudo, dizer que o mapa das OSCs, ele é alimentado pelas próprias OSCs. Então, elas que preenchem um cadastro e dizem, olha, eu trabalho em tal área. Então, uma organização da sociedade civil pode, talvez, trabalhar com assistência social, mas ela acha que, dentro da atuação dela, o desenvolvimento e defesa de direitos é mais importante. Então, ao invés de marcar esse azulzinho, ela marcou o salmão. Mas ela faz os dois. E é importante ter isso em mente, porque esses dados são preenchidos por elas. Então, aqui a gente tem que a maioria das organizações no Brasil trabalham com desenvolvimento e defesa de direitos. A gente tem uma gama bem grande aqui de organizações religiosas, e esse é um dado que se repete nos entes federados. Então, dado histórico que a gente tem de atuação dessas organizações no Brasil também, que começaram com organizações da Igreja Católica, de uma forma um pouco mais assistencialista, e aos poucos foram se desenvolvendo como política pública. A gente ainda tem esse resquício, então a gente tem 20% das organizações do país se autodeclarando como organizações religiosas. A gente tem bastante de cultura e recreação, um pouco menos com outras atividades associativas, que pode ser muita coisa, então as cooperativas podem entrar nessas outras atividades, os sindicatos podem entrar nessas outras atividades, e aqui uma série de outras áreas de trabalho dessas organizações. A Márcia perguntou aqui, como estão as implantações e efetivação do Confoco nos municípios que têm o decreto municipal do Mirovski, mas sem a atuação do conselho? Márcia, calma aí que a gente vai falar isso depois. Porque tem muita gente que nem sabe o que é o Confoco, então a gente tem que ir indo aos poucos. Aqui eu trouxe dados de São Paulo, porque a USP fica em São Paulo. Eu acredito que a maioria das pessoas, eu vi que tem uma ou outra de outros estados, quando eu mandei os convites, mas a grande maioria é daqui de São Paulo mesmo. Então, a gente tem que o estado de São Paulo é o primeiro no país com mais OSCs entre todos os estados, então a gente tem 156.001 OSCs aqui, e é a maior média nacional de repasses de organizações também. Então, cerca de 955,6 milhões de reais são passados para essas organizações no estado de São Paulo por ano. E aqui a gente tem um gráfico que mostra as fontes de recursos dessas organizações. A gente vê aqui que os recursos públicos são essa curva gigantesca aqui, que está bem mais alto que as outras. E embaixo a gente tem recursos privados, que são de doação, seja de empresa ou de pessoa física. Recursos próprios, então, aquela rifa que eu falei, por exemplo, o Bazar da Igreja é recurso próprio, é a própria organização que está gerando esse recurso, ou recurso não financeiro,
que seria não dar dinheiro, mas, por exemplo, doar um espaço, doar um material para a igreja fazer o bazar dela e etc. Mas a gente vê aqui a predominância dos recursos públicos. Aqui tem a natureza jurídica dessas organizações, então a grande maioria são associações privadas. Como eu falei, OSC não é a natureza jurídica, então elas são organizações da sociedade civil, mas ao mesmo tempo elas são associações privadas. E, em segundo lugar, a gente tem as organizações religiosas. E a distribuição delas por área de atuação em São Paulo. Então, a gente tem que, a maioria não é de religião, perdão, eu ia falar que era essa informação, mas essa informação é esse verdinho mais claro. Então, 38% das organizações são religiosas aqui em São Paulo, no estado, e 25% são de desenvolvimento e defesa de direitos, e aí a gente tem alguns outros de cultura e outras atividades. Então, a gente vê que o padrão nacional se repete um pouco, só que a gente inverteu aqui. Então, ao invés do desenvolvimento e defesa de direitos ser maior, as religiosas são maiores. E na cidade de São Paulo, também trouxe esse dado. Então, São Paulo também é a cidade, não é só o estado de São Paulo, mas também a cidade de São Paulo é a que tem mais organizações da sociedade civil no país inteiro. A gente tem só na cidade 47.044 organizações da sociedade civil. Só que não é a que tem mais repasse de recurso. Isso é bem curioso. Então, a gente tem mais organizações, mas não é a maior média de repasses. Mas, por ano, são repassados 591 milhões de reais para essas organizações. E, novamente, a gente vê aqui que a curva dos repasses públicos é muito mais alta, enquanto os outros tipos de repasse estão aqui embaixo, bem tímidos. Aqui, novamente, se repete a natureza jurídica dessas organizações, a gente tem uma predominância de associações privadas e logo depois das organizações religiosas, e a atuação também. Então, a gente tem a maioria como associação, organização religiosa, atuando no campo da religião também, e logo depois o desenvolvimento e defesa de direitos, e aí uma série de outras áreas um pouco menores na cidade. E aí, por que falar sobre essas organizações, né? Por que elas são tão importantes? A gente tem, e aqui foi um dado que eu quis trazer para vocês terem noção de qual é a atuação dessas organizações. Então, 93% dos equipamentos de assistência social no município de São Paulo são geridos por essas organizações. 93% dos equipamentos de São Paulo não são do Estado, são de organizações da sociedade civil. Aqui no mapa a gente consegue ver todos esses triangulinhos vermelhos são equipamentos de organizações da sociedade civil na área da assistência, e os azuis são da rede direta, ou seja, são geridos pelo município de São Paulo. A gente tem muito mais vermelhinho. O Vitor perguntou aqui qual seria o maior, a gente também vai ver qual é o maior depois. Não se preocupa, Sandra. Pessoal, caiu, voltou, tudo bem, não atrapalha, de verdade. E tudo vai estar gravado. É importante que vocês estejam aqui agora para receber o certificado, mas vai estar gravado e os slides eu vou mandar para vocês também. E não só na assistência a gente tem essa predominância. Uma outra área que a gente tem predominância das organizações prestando esse serviço público é a da educação. Então, 69% dos equipamentos de educação infantil do município de São Paulo são geridos por OSCs também. São os chamados SEIs. Então, de novo, os vermelhinhos são essas organizações que prestam esse serviço de educação infantil, e os azuis são a rede direta, que são as EMEIs, que são geridas diretamente pelo município. Isso daqui é tudo só para dar uma dimensão para vocês entenderem essa questão da importância dessas organizações. Só para constar de novo, mandem o nome no chat para receber o certificado depois, tá, gente? Que a gente vai confirmar na lista no chat para ver quem estava aqui. E aí a gente entra efetivamente no marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é o chamado MIROSC.
Então, a gente tem uma série de cenários que envolvem o Mirovski. Primeiro, o cenário regulatório, que é bem importante. A gente não tinha uma lei por muito tempo mesmo, gente, que regulasse essas parcerias específicas com as organizações. Então, o que valia até a década de 90, assim, desde que o Estado está organizado no Brasil, até a década de 90, o que valia era o Código Civil de 1916. Então, vocês veem, faz mais de um século. E ele é um código que regula as relações privadas das pessoas, e não de organizações, sobre os seus bens e as relações que essas pessoas travam entre si. Esse código não foi criado para organizações, então ele tinha fracas definições, e isso levava que alguns grupos de organizações tinham privilégios em relação a outros, especialmente grupos ligados a políticos. E aí, na década de 90, surgiram duas regulações, porque houve uma reforma administrativa, a reforma do Bresser, que queria definir quais são as atividades essenciais para o Estado, então aquelas que o Estado tem que executar, e quais não são tão essenciais assim que seja o Estado que execute, e que podiam ser enviadas para outras organizações. As atividades essenciais para o Bresser eram atividades de gestão, então, de discussão de política mesmo, e de organização mais central. E as não essenciais era a prestação de serviço. Então, por exemplo, como no caso de São Paulo, a gente viu que 69% das creches são da rede pública, esse era, por exemplo, um serviço que para ele não era essencial que o Estado prestasse. E aí foram criadas essas duas leis, que foram a Lei das Organizações Sociais, que surgiu com a nomenclatura Organização Social, OS, que é a Lei 9.637 de 98, e a Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que é a Lei 9.790 de 99. Novamente, essas leis não foram leis que pegaram, especialmente a Lei das OCIPs. Então, houve muita dificuldade de implementar elas na época, e ainda existem muitas organizações sociais, especialmente na área de saúde, mas organizações da sociedade civil de interesse público não existem mais tantas. A Elsie perguntou, pode falar um pouco mais como funciona? Como funciona o que, Elsie? Se você puder me responder, aí eu explico. Mas eu vou continuando enquanto você me especifica a sua pergunta. Além desse cenário regulatório, a gente tem um cenário político. Então, primeiro de tudo, a gente teve a retirada da cooperação internacional para o desenvolvimento do Brasil. A cooperação internacional é uma ajuda financeira que governos e agências internacionais dão para países considerados em desenvolvimento para que sejam desenvolvidas políticas de âmbito social e desenvolvimento econômico também. Em determinado momento, a cooperação internacional percebeu que o Brasil já conseguia se desenvolver sozinho. Isso foi especialmente durante os anos 2000, durante os governos Lula, e ela se retirou esse investimento que ela dava aqui para as organizações. A gente também teve a redução dos quadros das organizações, dada a sua incorporação na máquina pública, também durante os governos Lula. Então, a estratégia política do PT era muito pautada nessas organizações, era muito pautada na conversa com a sociedade civil, e quando eles conseguiram chegar ao poder, muitas das pessoas que eram do movimento entraram no poder público também, e isso causou um esvaziamento das organizações. E logo depois a gente teve um movimento de criminalização da sociedade civil organizada, com a CPI das ONGs, que eu mencionei agora há pouco, que ocorreu durante o governo Dilma, estourou um escândalo de organizações que estavam desviando recursos públicos em nível federal, e isso e aproveitaram um momento político para desestabilizar a presidência da República e criminalizaram as organizações como um todo. Então, a gente tinha algumas laranjas podres no meio e decidiram que, então, todas as laranjas eram podres.
e todas as organizações eram ruins. Existia um esforço muito grande de dizer que nenhuma organização da sociedade civil era boa, porque todas desviavam dinheiro, o que não era verdade. A gente tinha pouquíssimas organizações que participavam desses esquemas de corrupção e todas foram fadadas ao mesmo fim que elas. E aí a gente teve a mobilização da sociedade civil frente a esse cenário todo de retirada de investimento, de esvaziamento do corpo das organizações e de criminalização, no que foi chamado de Plataforma por um Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é a plataforma Miroski. Inclusive, está escrito Maoski aqui, é Miroski, gente, desculpa, eu vou corrigir os slides antes de mandar para vocês. Que foi uma plataforma formada por pessoas de organizações de todo o país, que foi até a presidente da República e falou, olha, assim não dá, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa de uma regulação nossa. Perdão. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Então, a gente precisa se organizar para conseguir deixar o mais transparente possível essas relações, para que a gente não corra mais o risco de acontecer o que está acontecendo agora, de dizerem que ninguém presta, sendo que foram uma, duas que fizeram alguma coisa errada. E aí eram 3 os eixos de reivindicação: a contratualização, a certificação e a sustentabilidade econômica. Esses eixos, eles diziam respeito a processos efetivos de participação cidadã nas políticas públicas. Então, as organizações queriam participar de todo o ciclo de políticas públicas, da discussão, da formulação, da implementação, da avaliação, de estímulos ao envolvimento dessas organizações, de mecanismos de acesso democrático desburocratizado. Então, isso estava especialmente nessa questão da certificação. Essas certificações, como de OS, de OCIP, davam muito trabalho para essas organizações conseguirem fazer uma parceria com o poder público. Como eu falei, é um processo muito burocratizado, então elas queriam que isso fosse facilitado. E de um regime tributário que desse incentivos à doação, que está muito associada a essa ideia de sustentabilidade econômica. Então, no Brasil, a gente tem uma legislação tributária que taxa quem doa. Então, se você quiser fazer uma doação, você vai ter que pagar imposto para poder fazer essa doação. Isso é uma coisa que já não existe em vários países. Eu não gosto muito de usar o exemplo dos Estados Unidos, porque as pessoas falam como se os Estados Unidos fosse um lugar maravilhoso. Mas, nesse caso, os Estados Unidos, por exemplo, não tem essa taxa para doação. É por isso que, por exemplo, quando uma família que tem muito dinheiro, sei lá, ela está no final, não tem mais descendência, eles acabam doando e criando uma grande fundação, ou doando para a universidade onde eles estudaram, ao invés de tentar passar o dinheiro para outra pessoa, porque é muito mais caro você deixar uma herança do que você doar. E aqui no Brasil não é assim, aqui no Brasil é muito caro doar. Então, isso está um pouco associado. E foi aí que foi criado o Miroski, que é a Lei 13.019 de 2014. Então, como eu falei, é uma lei relativamente nova, que foi alterada pela Lei 10.204 de 2015 em algumas coisas, especialmente no sentido da participação democrática dessas organizações. Em nível federal, ela foi regulada pelo decreto número 8.276 de 2016. Então, vocês veem que teve um gap no tempo aí, de 2014 para 2016, para ser regulamentada em nível federal. E eu já vou dar um spoiler que quando a Dilma sofreu o golpe, assumiu o Temer, ele simplesmente parou com a implementação em nível federal do Miroski, e isso se manteve com o governo Bolsonaro, que simplesmente jogou tudo fora e continua fazendo as coisas como era antes da lei. Então, a responsabilidade passou muito para os municípios e para os estados, que é um pouco do que a gente vai discutir, especialmente amanhã. E aí a gente tem algumas reivindicações que o Miroski trouxe. Ele não conseguiu suprir todas as lacunas que existiam, todas as demandas da sociedade civil. Então, aqui existiam 3 linhas de demanda: a contratualização, a certificação e sustentabilidade econômica. Ele entrou muito nessa questão da contratualização, mas as outras 2 ainda ficaram bem complicadas.
Mas, de forma geral, as reivindicações que foram trazidas por essa plataforma, por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, foram no sentido de maior segurança jurídica. Isso quer dizer o quê? Regras claras para a gente estabelecer parceria, porque antes não se sabia muito bem o que era necessário para fazer uma parceria, as regras nunca estavam muito evidentes, e por isso que havia benefício para algumas organizações que eram mais próximas de determinadas pessoas. Resolução de conflitos entre normas legais, então é o que eu falei, por exemplo, as leis de OCIP e de OS não eram obrigatórias. Então, existia muito conflito entre elas e o Código Civil de 1916. Então, quando o poder público não queria entender a lei nova, quando ele achava que era muito difícil implementar aquilo, ele fugia e ia para o Código Civil de volta. E aí você tinha muito conflito. O Miroski, ele tenta acabar um pouco com esse conflito. A partir da criação dele, você não pode mais usar o modelo de convênio, que era o modelo que a gente tinha antes, apesar de ainda se usar muito a palavra convênio. Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala de creche, a gente fala de creche conveniada. E esse termo não é mais certo, é uma creche parceira. Transparência dos tribunais de conta, esse é um tópico que ainda é um pouco problemático, especialmente nas etapas de implementação da lei, porque o Tribunal de Contas, ele não entende muitos dos objetivos da lei, mas essa foi uma reivindicação que entrou. Autonomia de atuação das OSCs através do fomento, então a gente vai ver que o Miroski traz dois tipos de instrumentos jurídicos, que são o termo de fomento e o termo de colaboração. Eu vou entrar isso mais na próxima aula, essa aula é um pouco mais sobre contexto, mas o termo de fomento é um termo que as próprias organizações propõem um projeto para o Estado, enquanto o termo de colaboração, que é o mais comum ainda, é aquele em que o Estado que propõe o projeto para as organizações. Interpretação das normas mais favorável ao objeto executado. Isso também está muito associado à questão da prestação de contas, que a gente vai ver amanhã também, mas é uma questão de valorizar mais o objetivo do que você está fazendo. Então, se eu tenho uma creche parceira, o meu objetivo é a educação daquelas crianças, é o cuidado daquelas crianças, e na hora de me monitorar, você tem que estar mais preocupado com o que eu estou fazendo com essas crianças, se eu estou cumprindo o meu objetivo, do que quanto eu estou gastando para cumprir esse objetivo. Não que o dinheiro seja totalmente relegado, mas o objetivo é muito mais importante do que o dinheiro, nesse caso. Que também é algo que está associado à transparência dos tribunais de contas e que é um ponto problemático ainda na implementação da lei. Aqui eu trouxe alguns dos fundamentos que o Miroski trouxe. Então, a gente tem a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos públicos. Esses fundamentos, eles estão muito associados às organizações poderem contar, por exemplo, com o apoio dos conselhos setoriais de políticas públicas. Eu falei, acho que foi a Márcia, que perguntou dos confocos. Os confocos são conselhos que foram criados exatamente para a implementação dessa lei, mas a gente tem, há muito tempo, conselhos em várias outras áreas. A gente tem na área da infância, a gente tem na área da educação, da saúde, do movimento LGBT, do movimento negro. Isso depende um pouco de onde você está falando, de qual estado, município, mas existem muitos conselhos setoriais, e as organizações queriam apoio desses conselhos para implementar a política pública às quais elas estavam se propondo implementar. Um ordenamento jurídico único também está associado a isso, então essa questão de não ter como fugir da lei. E a transparência, especialmente em dizer, olha, você pode usar esse recurso para isso, você não pode usar esse recurso para isso, ou como você deve usar esse recurso, que também era uma coisa que não estava clara antes da lei. Então, você recebia o recurso, você conseguia vencer o edital de uma prefeitura, por exemplo, você recebia o recurso, e aí você não tinha dados de como usar esse recurso depois. E aí, se você fizesse alguma coisa errada, ninguém te contava na hora. Você só descobria muito tempo depois, porque o Tribunal de Contas foi atrás de você. Então, é muito nesse sentido que a transparência vem. E aí a gente tem algumas mudanças de paradigma que o Miroski traz
para essas parcerias. E observem que eu falo muito em parceria, e essa é uma das mudanças de paradigma. Então, eu tinha comentado agora mesmo que antes a gente tinha um modelo de convênio, e agora a gente tem um modelo de parceria. E pode parecer besteira, gente, mas essa mudança de termo que se usa para falar das coisas mostra uma mudança de como a gente entende essas coisas. Então, aqui eu trouxe 3 termos que mudaram completamente com o Miroski e que são extremamente importantes para ele. Então, de convênio para parceria, a gente já não tem mais uma relação que era praticamente unilateral, de eu mando, eu, Estado, mando, e você, organização, me obedece. Agora, nós somos parceiros, nós construímos isso juntos, nós trabalhamos juntos do início ao fim. A gente também tinha o fiscal do convênio, que era a pessoa que literalmente fazia a fiscalização do convênio. Então, essa pessoa ela era encarregada de ver se a organização estava gastando direito o dinheiro que ela estava recebendo. E agora a gente não tem mais a ideia de fiscalização, que é o que vem lá embaixo, mas no lugar do fiscal de convênio a gente tem o gestor da parceria. Então, ele é isso, ele não está mais ali para fiscalizar, ele está ali para te ajudar. Ele está ali para ajudar a gerir, a administrar essa parceria. É uma responsabilidade muito grande ser gestor de parceria. É uma posição que gera problemas na hora da implementação da lei, porque o gestor da parceria ele é meio que responsável pelo que a organização faz, e existe um medo muito grande de que a organização use o recurso de forma errada e o gestor seja responsabilizado, porque isso implica em resultados não só profissionais, como pessoais para ele também. Então, é o CPF dele, o cadastro de pessoa física, que está associado a essa parceria. Mas é uma ideia que trouxe muito avanço, então, porque a gente não tem mais essa coisa de uma pessoa ficar lá olhando o que você está fazendo e procurando erro, mas sim uma pessoa que está ali para te ajudar a construir essa política pública. E a ideia de fiscalização para monitoramento e avaliação, que está muito associada à transformação de fiscal para gestor, porque agora a gente, essa pessoa que é responsável pela parceria, ela não mais está ali para só pegar as suas notas fiscais no final e ver se você gastou certo o dinheiro do jeito que o Estado queria que você tivesse gasto, do jeito que o Estado faria se ele estivesse prestando aquele serviço diretamente. Mas a gente tem uma ideia de acompanhamento. O monitoramento é uma ideia muito interessante. Quem estuda gestão de políticas públicas ouve muito falar de monitoramento, porque é uma ideia que demonstra que você está ali no passo a passo com a organização. Você não só vai olhar o que ela fez quando acabou a parceria, mas você está ali sempre acompanhando o que... Gente, eu queria pedir para desligar o microfone quando eu for fazer uma pergunta, para ajustar um pouco as interrupções. Gabriel? Obrigada. Então, voltando. Então, a gente tem agora esse acompanhamento no passo a passo. Obrigado, Gabi. Eu não sabia que deu para bloquear o microfone, no caso. Não se preocupa, Gabriel, acontece. Quando a gente não liga sem querer, a gente começa a falar e esquece de ligar também, né? Mas, então, a gente tem esse acompanhamento no dia a dia da organização. Idealmente, é claro, em alguns lugares isso não está acontecendo. Eu posso dizer que na maioria dos lugares isso ainda não está acontecendo. E a avaliação vem no final, mas também é construída em conjunto. Então, amanhã também a gente vai ver muito mais dos aspectos práticos do Miroski, e a gente vai ver que existe uma série de documentos que essas organizações têm que produzir junto com o gestor de parceria, junto com uma comissão que é montada de monitoramento e avaliação, mas todos esses processos são feitos sempre de forma conjunta. Nunca uma pessoa fazendo sozinha aquilo, e nunca o Estado demandando que a organização faça exatamente como ele quer.
Na minha pesquisa, isso apareceu, teve uma entrevistada que trouxe uma metáfora, digamos, muito interessante, porque ela disse que antigamente o Estado era assim, por exemplo. Ela usou o exemplo de fazer um bolo. Eu sou organização e eu faço bolos. Eu sou incrível cozinhando bolos. E aí o Estado chega para mim e fala, nossa, eu acho o seu bolo muito bom e eu vou te ajudar, eu vou te dar um dinheiro para você conseguir fazer ainda mais bolo. E aí eu fico super grata, né? Só que aí, a partir do momento em que o Estado me dá esse dinheiro para fazer mais bolos, ele começa a dizer como eu tenho que fazer esses bolos, quais ingredientes eu tenho que usar, qual a ordem que eu tenho que fazer, e aí perde toda a essência, porque sou eu que sei fazer. Sou eu que estou ali fazendo aquilo todo dia. Então, era muito isso antigamente. O Estado sabia que você tinha expertise, que você tinha o know-how de como fazer aquilo, você tem o conhecimento da população local, porque geralmente essas organizações estão num território muito específico, com pessoas de características muito específicas, um grupo socioeconômico muito específico. Ele não tem a capacidade de fazer aquilo da forma como você faz, mas ele ia lá e dizia como ele queria que você fizesse. E agora não mais. Agora existe essa construção conjunta. Então, ele te financia e fala, olha, eu sei que você sabe fazer e eu estou aqui para te ajudar. Mas tem sempre as exceções, né? Então, quem não entra no marco regulatório das organizações de sociedade civil? As organizações sociais, que são aquelas que estão na lei que foi editada em 90, as organizações da sociedade civil de interesse público, que também estão em outra lei, essa de 99, essas duas nomenclaturas jurídicas definem uma certa certificação específica, então quem tem essa certificação e quer fazer parceria com o Estado, a partir dessa certificação não precisa seguir o Miroski. Isso tem sido um problema, porque muitos municípios, muitos estados estão tentando fugir do Miroski a partir desse tipo de parceria. Como eu falei, a área da saúde é uma área que tem muitas organizações sociais, mas o perfil dessas organizações é muito diferente de organizações da sociedade civil. Então, as organizações sociais, elas têm um caráter muito mais profissional. Elas foram criadas com o objetivo de estabelecer aquele tipo de parceria específico. Elas já foram criadas visando pegar aquele recurso para fazer aquilo. As organizações da sociedade civil, não. Elas são aquelas organizações que normalmente surgem do bairro, surgem da comunidade, que vê um problema e constrói aquilo a partir da vivência daquele problema. É claro que isso não vale para todas, por exemplo, um sindicato de patrões não é esse o caso, mas a maioria dos casos é esse. Outro tipo de parceria que não entra no Miroski são as do Sistema Único de Saúde, que a maioria são organizações sociais, como eu já falei. Então, esses grandes hospitais que a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo, a organização do Santa Marcelina, por exemplo, eu conheço porque é da Zona Leste, então é o exemplo que me veio à cabeça agora. É uma OS que está vinculada ao SUS, então ela não entra no Miroski. As parcerias que utilizem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, porque é um fundo específico, então o dinheiro é regulado de uma forma diferente nesse caso. As parcerias do Sistema S. O Sistema S é um sistema que é difícil de encaixar numa categoria, então a gente tem aquelas divisões de primeiro setor, que é o Estado, segundo setor, que são as empresas, por exemplo, e terceiro setor, que é a sociedade civil organizada. O Sistema S, ele tem um pouco de cada um, então ele está parcerizando com o Estado. Ele é privado, ele tem fins lucrativos, mas, ao mesmo tempo, ele está prestando um serviço social, e aí ele se confunde um pouco dentro dessas três categorias. Então, ele não entra no Miroski. O Sistema S são os Senais, SESIs, SENACs da vida. E os pontos de cultura, que tem uma legislação bem específica, então também não entram no Miroski.
Aí eu trouxe aqui na continuação, porque é o que eu pretendo abordar com vocês amanhã. Que são as principais mudanças trazidas pelo Miroski. A ideia de parceria, que é um pouco do que eu já falei hoje, mas eu queria aprofundar um pouco essa questão de que a gente não está mais fazendo convênio, a gente está fazendo parceria. A Jéssica perguntou aqui qual seria a justificativa para o sistema S não entrar. Então, é exatamente isso. As organizações da sociedade civil que estão dentro do Miroski, o Miroski foi quem trouxe essa sigla, elas são necessariamente organizações sem fim lucrativo. E o sistema S tem fim lucrativo, apesar de fornecer uma atividade social. E é por isso que ele não pode entrar. Nada que tenha divisão de lucros pode entrar no Miroski. Olha, essa questão dos pontos de cultura, eu não sei te dizer com detalhes, Sandra, porque é uma legislação específica que regula a parceria entre ponto de cultura e Estado, e eu nunca estudei os pontos de cultura para poder te dar mais informações. Eu só sei que ele realmente é bem diferente o tipo de relação que existe entre pontos de cultura e as organizações da sociedade civil. Mas, voltando aqui, então, primeiro a ideia de parceria, os procedimentos de manifestação de interesse social, que é uma ideia que o Miroski trouxe revolucionária, que é como as organizações da sociedade civil pautam o Estado, então não mais são pautadas, elas podem pautar também. Também é uma coisa que gera problemas na implementação, é uma coisa que não foi muito feita até agora, inclusive nos estados e municípios que estão mais avançados nessa implementação, mas que é muito importante conhecer. O chamamento público, que foi o que democratizou essas relações. Então, antes, o chamamento público não era obrigatório, você não tinha que abrir um edital para toda a sociedade ver e deixar lá um tempo e deixar aberto para todo mundo. Você podia escolher a dedo a organização com a qual você queria parcerizar, e agora isso não é mais possível. Existem algumas exceções, como, por exemplo, o estado de calamidade pública, que você não tem tempo de abrir um edital e deixar, sei lá, um mês aberto para as organizações poderem ver e tudo mais, mas isso democratizou muito o acesso, equalizou um pouco, deu igualdade às organizações na hora de conseguir o recurso. Os instrumentos jurídicos, que são o termo de fomento e o termo de colaboração, e o acordo de cooperação, que apesar de ser uma coisa menos falada, também existe, que é um instrumento onde não há repasse de recurso financeiro, então, apesar de existir a parceria, você não passa dinheiro. Os conselhos de fomento e colaboração, que acho que foi a Márcia que perguntou, que a gente vai aprofundar, eles são um dos focos da minha pesquisa, então, se tiverem dúvidas sobre os conselhos de fomento e colaboração amanhã, sintam-se à vontade de perguntar. Mas, de forma geral, eles são conselhos de políticas públicas, parecidos com os conselhos setoriais que a gente tem, que eu mencionei, de saúde, educação, criança e adolescente, mas que foram criados especificamente para implementar o Miroski. Só que eles não são obrigatórios. Então, muitos estados e municípios, inclusive o nível federal, não implementaram. É o que eu falei, houve um pouco um desmonte dessa política assim que o impeachment aconteceu. Então, em nível federal, a gente teve tudo paralisado nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esperança, a gente tem muitos não, mas alguns estados e municípios que estão muito preocupados com essa questão, que estão estabelecendo seus conselhos de fomento e colaboração e que têm um trabalho incrível nesse sentido de conseguir juntar Estado e sociedade para discutir a implementação da lei, porque a lei foi construída por esses dois atores e ela deve ser implementada por esses dois atores também. A transparência e a desburocratização, que eu acho que pelo nome já dá para entender o que é, então, como o Miroski tornou as relações mais transparentes e diminuiu a burocracia para você conseguir estabelecer essas parcerias, e a prestação de contas, que é a parte que é mais problemática em toda a implementação da lei, porque ela tem um foco muito nos objetivos e não mais nos meios.
Então, é um pouco do que eu falei também, dessa questão de a gente focar muito mais no que está sendo prestado, no serviço que está sendo prestado, na construção dele, do que em quanto está sendo gasto em cada coisa. E aí, eu também vou falar um pouco sobre essa questão da divisão do Miroski nos estados e da União dos Estados e dos Municípios. Então, aqui eu trouxe um spoiler, que na União dos Estados, o Miroski entrou em vigor em 2016, apesar da lei ser de 2014. Então, os estados, por exemplo, começaram a se preocupar, a se regulamentar de acordo com essa lei em 2016. Nos municípios, isso começou em 2017, apesar de já fazerem anos que a lei foi criada, as normas ainda estão sendo editadas, então tem muitos estados e municípios que sequer têm um decreto para dizer como o Miroski vai funcionar ali, e esse processo de implementação está ocorrendo de forma muito distinta nesses lugares, porque a gente tem estados e municípios de tamanhos, de estruturas, de recursos muito, muito diferentes. Então, a gente tem São Paulo com 11 milhões de pessoas e uma baita estrutura administrativa, financeira, e a gente tem cidades com menos de 1.000 habitantes. E como uma cidade com menos de 1.000 habitantes e uma cidade com 11 milhões de habitantes vão implementar a mesma lei? Isso foi um pouco que eu estudei, né, durante a minha iniciação científica. Então, foi um processo, foi até chato, gente, sendo sincera. A gente pegou todas as normas que tinham sido editadas até aquele momento, de todos os estados e municípios, e leu uma por uma. E aí foi vendo o que era parecido, o que não era parecido com o federal, o que tinha sido adaptado para a capacidade estatal daquele ente, o que não tinha. E tem alguns que foram implementados assim de forma incrível. Foi feita uma grande adaptação, um debate muito profundo para conseguir adequar o que era proposto para o nível federal para os níveis respectivos, né, de estado e município. Em outros casos, a gente teve literalmente, gente, copia e cola. Tinha um decreto que a gente leu, eu não me lembro agora de onde foi, mas que no meio do decreto era de um município, aparecia o Conselho Federal de Fomento e Colaboração. Eles não mudaram nem o federal para municipal, para vocês terem noção de como isso está acontecendo de formas diferentes. O João perguntou se eu vou disponibilizar minha pesquisa. João, então, eu estou na fase final da pesquisa agora do mestrado. A da graduação tem um artigo que eu posso mandar para vocês. Do mestrado eu ainda não posso mandar, porque não está publicado ainda, mas dia 10 de novembro eu vou participar de um congresso, então eu posso mandar o link para quem estiver interessado para assistir a apresentação. É um congresso internacional, então o trabalho vai ser apresentado em inglês, mas para quem tiver interesse eu posso mandar. A Jéssica perguntou se como foi o processo de adaptação na cidade de São Paulo. São Paulo não fez um processo de adaptação tão, vamos dizer, participativo quanto outros lugares, como, por exemplo, Belo Horizonte e Bahia, que foram os lugares que eu estudei mais, exatamente por serem considerados exemplares. Mas ele inovou em alguns casos, existiu esse processo de adaptação, inclusive em termos de prestação de contas, São Paulo estabeleceu uma inovação em relação, inclusive, à lei federal, porque, também dando spoiler lá já sobre a prestação de contas, a prestação de contas antes do Miroski, você tinha que entregar nota fiscal de tudo que você gastasse com dinheiro público. Então, se eu trabalho numa creche, se eu sou gestora de uma creche e eu conseguir recurso público, eu tenho que entregar nota fiscal até do papel higiênico que eu comprei com aquele recurso. Agora, com o Miroski, isso não acontece mais. Então, eu tenho que entregar todas as demonstrações fiscais, mas ninguém vai ficar olhando linha por linha. Só vão olhar se encontrarem algo errado no meu objetivo. Teve um exemplo de Minas Gerais, por exemplo, que era uma organização que trabalhava na área de educação, e aí, com o recurso, compraram uma passagem aérea
para participar de um congresso internacional de educação. Apesar de ter a ver com o objetivo, que era a educação, não estava previsto no plano de trabalho e você não precisava ir até esse outro país participar de um congresso internacional para poder fazer seu objetivo. Então, o que fizeram? Pegaram essa linha e falaram, olha, isso daqui está errado, agora você vai ter que comprovar os seus gastos. Então, é nesse sentido. Agora você só fica olhando linha por linha se você encontrar algo errado. Em São Paulo, isso foi mais inovador ainda, porque agora, se encontrarem algum erro em alguma linha, eles vão te pedir a nota fiscal só daquela linha, e não de tudo. Então, houve uma adaptação nesse sentido. Mas eu vou falar um pouco mais da implementação dos estados e municípios amanhã, especialmente de Belo Horizonte da Bahia, que foi o que eu mais estudei. Mas sim, houve essa adaptação em São Paulo. E eu queria saber, apesar de vocês já estarem mandando dúvidas, isso é ótimo, se tem dúvidas e comentários, podem mandar no chat ou ligar o microfone para falar também, gente. Eu tenho uma, eu vou fazer de microfone aberto, aqui tá chovendo, talvez você me interrompa aí, se não entender. Mas você comentou muito dos números, né, tipo, do grande número de organizações sociais. E aí, a minha dúvida fica, a que a gente destina esse grande número no país? Você comentou das reformas, né, e aí, por exemplo, é só a consequência das reformas e a tentativa de priorizar o que não é essencial, o que é essencial, ou então, sei lá, talvez o nível de desenvolvimento social do país tenha a ver, porque eu não tenho essa leitura, tipo, sei lá, quando comparado a outros países, se o desenvolvimento social influencia ou não, por exemplo, entende? Então, o que a gente pode remeter a esse grande número aí no Brasil? Obrigada pela pergunta, Matheus. Então, no Brasil, a gente realmente tem muitas organizações da sociedade civil. Elas vêm muito pelo perfil que a gente tem de país, então, dessa necessidade de se investir em causas sociais que ultrapassem o Estado. Então, pegando um histórico de como isso vem ocorrendo, durante a ditadura militar, a gente teve um crescimento muito grande de organizações, porque, obviamente, a ditadura não estava preocupada com essas causas de desenvolvimento social. A preocupação principal da ditadura, além de reprimir, era o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico que não se preocupasse com o ambiente, com as pessoas ou com mais nada. E aí a gente teve um número muito grande de OSCs criadas nesse período, especialmente organizações religiosas, teve um crescimento gigantesco. E aí, depois da ditadura, em 88 mesmo, com a criação da Constituição Cidadã, a gente teve um aumento ainda maior de organizações, e aí saindo da área religiosa, de todas as áreas, exatamente para conseguir cumprir isso que a Constituição trazia de mais igualdade, de cidadania. Então, sim, tem muito a ver com o contexto de Brasil que a gente está falando. Mas isso não está tão associado às reformas assim, eu acredito. A reforma ela veio muito por uma questão de, no Estado a gente tem um recurso limitado e a gente não consegue fazer tudo o que a gente precisa, então vamos deixar para outras pessoas fazerem o que a gente não consegue fazer. E existe uma discussão muito grande em torno dessas organizações, existe um discurso de privatização. Em algumas áreas isso realmente acontece, de privatização, de sucateamento, mas é importante ter em mente que não são todas as organizações que estão interessadas nesse sucateamento, a maioria delas realmente está interessada no aspecto social. E em São Paulo mesmo, a gente tem uma discussão muito grande em relação às creches, né? Como eu trouxe aqui no mapa, 69% das creches de São Paulo são privadas. E a gente sabe que as condições de trabalho em creches privadas, por exemplo, não são tão boas quanto as condições de trabalho em creches públicas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma discussão de pirâmide etária e a cidade de São Paulo está envelhecendo. Daqui a pouco, se a gente abrir muita creche pública, a gente vai ter um monte de equipamento que não vai ser usado.
Então, são muitos fatores a ser considerados. Não sei se eu respondi a sua pergunta, eu divaguei um pouco, desculpa. O João aqui está falando, minha tese de conclusão de curso é sobre o regime jurídico dos bens estabelecidos pelo Mirovski, e assim, como você, estou no fim da fase de revisão dele. Como elas ambas as pesquisas são comentadas? Teria algum e-mail para contato com você? Claro, João, eu passo meu e-mail. Vocês receberam o link diretamente pelo meu e-mail, eu acho, né, do Google Agenda, mas eu vou escrever aqui no chat também. E tá nos slides que eu vou mandar para vocês também. Então, mas estou super aberta para discutir também os trabalhos, e eu fico muito feliz quando outras pessoas se interessam por essas parcerias e pelas relações com as organizações. Tem mais alguma dúvida, gente? Aqui também tem meu e-mail, depois eu vou mandar para vocês. Ninguém mais? Bom, se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem falar, mas eu queria aqui apresentar uma outra coisa para vocês, vou parar essa apresentação rapidinho, que são algumas dicas de onde vocês podem procurar informações sobre essas parcerias e tudo mais, até para matar a curiosidade, enquanto a gente não conversa amanhã. Aqui eu coloquei em outro slide que eu também vou mandar para vocês, então, dicas de onde buscar informações. Eu vou colocar aqui o mapa das OSCs, que é de onde eu tirei todas aquelas informações, especialmente números de organizações e em que áreas elas estão atuando, quantidade de recursos. Essa é a plataforma do mapa das organizações da sociedade civil. Tem muita informação lá, eles têm publicações. Aqui, se vocês clicarem no ícone do mapa das OSCs, vocês podem pesquisar por estado, por município, em nível federal, e aí vão aparecer vários outros gráficos além desses que eu trouxe. É que não dava para trazer tudo. Mas aí também tem indicadores, vocês conseguem baixar os dados em planilha para trabalhar, se vocês quiserem. Enfim, é muito bom. Tem a plataforma Mirovski, que é uma plataforma que ela foi criada pela plataforma mesmo, pela plataforma para o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, e ela traz toda a informação de história da plataforma, da construção da lei, ela traz notícias sobre implementação da lei, ela traz também alguns estados e municípios que estão fazendo adesão. Então, a gente tem vários estados e municípios que têm suas próprias plataformas, por exemplo, e é bem interessante, é bem legal de procurar essas informações lá. Só um minutinho. Esse daqui é o site da OSCE Legal, é uma organização da sociedade civil. De uma pessoa lá da Bahia. Ela é tipo um blog, ela traz vários textos, eles fazem também lives, acho que toda terça-feira, sobre temas relacionados às organizações, ao Mirovski, a tudo que pode ser, inclusive sobre a lei de incentivo, que o Jean-Luiz perguntou agora. Então, é bem interessante vocês verem lá. Aqui tem só alguns ícones que eu tirei print da tela, mas tem vários outros assuntos, além desses que estão aqui. Mas vocês podem ver que não está só direcionado ao Mirovski, então tem aqui a lei Aldir Blanc, enfim, um mundo de possibilidades. O GIF, eu não sei se vocês conhecem, é o grupo de institutos, fundações e empresas, que são organizações da sociedade civil, apesar de ter um caráter um pouco diferente. São organizações especialmente de investidores. Aqui, inclusive, tem uma chamada deles para ações de advocacy, que são ações de... Digamos que o advocacy é o que a gente chama de lobby do bem. Então, é uma causa que você defende perante a mídia, perante a sociedade, perante os políticos.
de financiamento para organizações da área de conservação ambiental. Eles têm várias plataformas, eu coloquei a principal aqui, porque aí vocês conseguem ir acessando as outras através dela, mas eles fazem muita pesquisa nessa área. Recentemente publicaram artigos sobre investimento em organização da sociedade civil, é super interessante. E também os sites institucionais mesmo, das prefeituras, dos estados, etc. Eu coloquei aqui da Bahia de Minas Gerais, porque foram os que eu mais acessei, e como eu selecionei eles para fazer minha pesquisa por serem casos exemplares, digamos. Então, eles têm um acesso à informação muito claro, e é muito legal de ver, inclusive para se inspirar nisso e conseguir fazer esse advocacy, esse lobby do bem no seu município, no seu estado. Aqui eu coloquei a plataforma do Confoco Bahia, que é esse Conselho Estadual de Fomento e Colaboração, que foi implementado lá. Então, eles têm muita informação sobre a lei, sobre como está sendo todo o processo lá, que é o que eu vou abordar um pouco amanhã, mas mais por cima, porque eu acho que a ideia central é entender o Miroski e não só ficar se debruçando sobre exemplos. E aqui eu coloquei o de Belo Horizonte também. Eles também têm um Confoco, tá aqui, ó, Confoco BH, mas a plataforma deles se chama Portal das Parcerias. Então, eles também trazem uma diversidade de informações sobre parcerias e sobre o Miroski em geral. E eu coloquei aqui uma mesa da semana para quem se interessa pelas organizações de sociedade civil, que vai acontecer na sexta, chamado Papel das OSCs diante da pandemia de Covid. Eu vou ser a mediadora dessa mesa, então eu convido vocês a assistirem, caso vocês realmente se interessem por esse papel dessas organizações. Elas tiveram um desempenho fundamental agora durante a pandemia, estão tendo ainda. Então, inclusive, 3 dessas pessoas foram entrevistadas minhas no meu mestrado. O Lucas aqui é o gestor do OSC Legal, que está aqui em cima. E vai ser bem legal, gente. Estão todos convidados. Deixa eu ver aqui as mensagens. Nossa, tem um monte de mensagem, gente. Espera aí. Gente, todo mundo aqui entrou pelo link do Google Agenda ou entraram por algum outro lugar? A Fernanda comentou agora que ela não recebeu o e-mail. Então, qualquer coisa me avisem, tá? A Jéssica está perguntando aqui se é comum classificar entidades de catadores de materiais recicláveis como OSCs. Sim, elas são OSCs, especialmente porque as cooperativas de catadores elas têm um papel muito além de só defesa da classe de trabalho, né? Porque muitas das cooperativas têm um pouco esse papel de defender só quem trabalha na área, mas as cooperativas de catadores têm um papel social muito grande, então elas sim entram como OSCs na classificação. E aí elas firmam sim esse termo de colaboração com a prefeitura. Mas eu não sei sobre o cadastro municipal de entidades do terceiro setor, Jéssica. Então, nesse caso, a Jéssica aqui falou uma coisa interessante, que parece estranho no caso das cooperativas, já que as cooperativas de trabalho têm finalidade lucrativa e dividem resultados entre os cooperados. A questão é que o papel social delas é muito forte. Elas têm um objetivo final social, e o lucro que é dividido, o recurso que é dividido, é entre as pessoas que estão envolvidas nessa atividade social. Então, elas podem entrar na classificação do Miroski. Nossa, que estranho. O Lucas falou que o link do Google Agenda está em outra sala. Eu posso mandar de novo
uns e-mails hoje para vocês com o e-mail com o link certo, gente. Desculpa, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, tem mais alguma pergunta? O João Daniel aqui até respondeu, a Jéssica também. Associações, fundações e cooperativas entram no conceito de economia social e solidária, se não tiverem fim lucrativo. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de todo mundo. É legal ver a sala cheia, assim. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail. Eu vou ver se eu encaminho um e-mail de novo para vocês com o link, porque parece que bastante gente teve problema com isso. E espero vocês amanhã e também nas próximas mesas da semana, que vão ser muito boas. Espero que tenha sido proveitoso. Eu vou parar a gravação agora, tá?